Queridos, nós já oramos, já ministramos, já ouvimos testemunhos, a Ana Clara já adorou, e eu combinei com os pastores, e eu quero ser rápido. Você vai embora para casa no horário, tá? No horário normal das nossas reuniões domingo à noite. Obrigado porque você veio nesta noite, foi Deus quem o trouxe aqui. E eu estava dizendo que eu combinei com os pastores, e eu gostaria, e havendo a possibilidade essa semana, de mudar essa frase aqui, vida no altar, para vida voluntária no altar. Esse é o mês do voluntariado. Eu quero falar com você sobre a importância do voluntariado na vida de uma igreja, tá? Então os pastores, nós combinamos, nós vamos caminhar na direção do voluntariado. Pastor, você precisa entender, nós precisamos sair daqui entendendo a importância, a profundidade do voluntariado na vida da igreja. Salmos de número 116, o verso de número 12, ele vai fazer uma pergunta. O salmista está fazendo uma pergunta, e a pergunta do salmista é esta aqui: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu vou dar ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito para com a minha vida, para com a minha casa, para com a minha família? E a resposta desta pergunta já apareceu aqui no telão, né? O que darei ao Senhor? O voluntariado é uma resposta por tudo aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, né? Deus tem feito em nossa vida, que tem nos alcançado e que tem nos transformado, e nós precisamos dar uma resposta, porque Ele nos amou primeiro. Ele disse: não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos chamei para que vocês possam ir e possam dar frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, o que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Queridos, eu darei ao Senhor, primeira verdade, nesta noite, eu darei ao Senhor uma vida voluntária. Agora eu preciso entender, pastor, o que é uma cultura do voluntariado? Cultura é aquilo que fazemos naturalmente, é um comportamento natural. Por exemplo, nós temos gente aqui de todas, Dourados é uma cidade, o Mato Grosso do Sul ele é assim, ele não tem uma cultura própria, local. Ele é uma mistura de gente que veio de todos os lugares do Brasil e do mundo. Você quer ver uma coisa, queridos? Quem aqui veio do Rio Grande do Sul? Né? Tem ali o Jair que testemunhou, tem vários gaúchos aqui, Paraná. Quem veio tem nordestino aqui, irmãos? Tem gente que veio de vários lugares do Brasil. Eu nasci em Dourados, eu sou douradense. E queridos, eu invejo às vezes, no bom sentido, algumas culturas, né? Então no Brasil todo tem CTG, Centro de Tradição Gaúcha, porque é uma cultura do Rio Grande do Sul. E queridos, e nós temos gente aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, das 5 regiões do Brasil e quase de todos os estados brasileiros. E isso, queridos, e cada lugar tem a sua cultura. Então eu conversava essa semana com um casal que veio de Minas Gerais, vai aqui de Juiz de Fora. Ele veio transferido para o exército, e ele falando, né? Eu falei: e aí, já conhece o Tereré? Ele falou: pastor, me apresentaram, né? Eu falei: e aí, gostou? Ele falou: olha, mais ou menos, né? Então, queridos, é cultura. Tem lugar. Eu disse hoje de manhã, né, que eu conversava com a família, e falou: não, um outro militar, semana passada, ele não está aqui hoje, ele falando que gosta muito de açaí, ele era do Pará, do Maranhão, e aí alguém falou que se come açaí com farinha, se come lá nessa região, se come açaí no almoço, na janta. Irmãos, para nós a gente só come açaí e sorvete, né, com um monte de sabia que o açaí daqui, o açaí que vai para o Brasil, esse sorvete, ele é misturado com glicose, irmãos. Ele é super calórico, doce. E
né? E pouco nutritivo, como é o açaí original. Aí a gente fala, não, vou comer açaí porque é saudável, né? E aí a gente pega aquela caneca e enche de leite condensado, chocolate, bala, doce, né? Fica maravilhoso. E queridos, mas o açaí original, ele é diferente. Então, você, Paulinho, você é de uma região lá do Pará, né? Lá de Belém, como que come açaí lá? Farinha de mandioca. E aí, olha aí, irmãos. Então, queridos, o que é uma cultura? Cultura é algo que é natural em determinada cidade, região, determinado local. Nós queremos, nosso sonho é esse ano desenvolver 3 culturas aqui na igreja. A cultura do voluntariado, a cultura da oração e a cultura do discipulado. Isso precisa ser natural em nosso meio. A gente precisa respirar isso. A gente tem que naturalmente já chegar e ir para a salinha de oração. Já acordar e ligar na live. E dormir ouvindo as escrituras. A gente precisa reacender a chama do discipulado, do cuidado um a um. Então essas 3 culturas. Cultura é aquilo que acontece naturalmente. A palavra voluntário, para você que ainda não teve essa curiosidade de pesquisar, ela vem do latim voluntarius, que significa, metade da palavra significa vontade própria, querer, algo espontâneo. Então, voluntário, ao contrário do que a gente pensa, não é aquele que dá uma mãozinha. O voluntário é aquele que faz por vontade própria, pelo seu próprio querer, de maneira espontânea, de maneira voluntária. Ele não é forçado. O voluntariado, ele tem essa expressão. Então, que darei ao Senhor? Darei uma vida voluntária. Você veio aqui, talvez pode ser que alguém tenha vindo forçado, que alguém tenha vindo obrigado, pode ser, mas a maioria, eu tenho certeza que veio de livre e espontânea vontade, porque Deus colocou um desejo no seu coração de estar na casa dele, de ouvir a palavra, de receber uma oração. A maioria das pessoas que contribuem aqui, queridos, elas contribuem voluntariamente, vontade própria, querer próprio, espontaneamente, por fazer parte de um momento da generosidade, por abençoar vidas, famílias, ministério, por entender que essa obra precisa de recursos. Então, a cultura do voluntariado é isso, é aquilo que eu faço por vontade própria, que é natural. Segundo, eu quero conversar com você sobre o preço do voluntariado. Irmãos, o voluntariado, por mais que o voluntário não receba nada, o voluntariado tem um preço muito alto. O preço do voluntariado, ele é muito alto, o voluntariado bíblico. Porque por mais que a gente faça de livre e espontânea vontade, tem um preço por trás disso. Eu preciso pagar o preço para ser um voluntário com excelência. Por quê? Porque Jesus pagou um alto preço. Irmãos, Filipenses 2, a partir do verso de número 9, diz assim, querido, vai aparecer para nós. Jesus escolhe morrer em nosso lugar. Na verdade, volta para o 5, fazendo favor, para a gente entender o pano de fundo aqui. Olha, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que o Senhor Jesus Cristo tinha, que mesmo existindo na forma de Deus, Ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Sendo Deus, Ele não levou em consideração o ser Deus. Mas o verso de número 7, isso aqui, irmãos, é onde muitas religiões travam. Como que um Deus abre mão de ser Deus, se torna homem? Ele voluntariamente
de vontade própria, em acordo com o Pai. Ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então ele deixa de ser Deus, se torna homem. Como homem, ele não escolheu ser rei, ser o bambambam, o manda-chuva, o chefão. Ele escolheu como homem. Já seria demais Deus se tornar homem, mas como homem ele escolheu a forma de servo, e como servo ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É o que vai dizer o verso número 8, se humilhou, tornando obediente. Vocês vê o preço do voluntariado. Deus precisava salvar a humanidade, porque não havia nenhum justo, nem sequer um, e Jesus falou: eu vou abrir mão da minha deidade, da minha divindade, e vou me tornar homem, e como homem eu vou me tornar servo, e como servo eu vou ser obediente, porque não adianta ser servo e não ser obediente. Eu vou ser obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus, verso número 9, o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua declare que ele confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Tem um preço, voluntariado tem um preço. Deus nos chama. Teve um preço para o Senhor Jesus, tem um preço para os seus discípulos. Queridos, o voluntariado, o preço do voluntariado. Eu li hoje de manhã Gênesis 12, quando Deus diz para Abraão, Gênesis 12, a partir do verso número 1, onde Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele então, queridos, e Deus continua dizendo, verso número 2, farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Eu disse hoje de manhã, Deus quer te abençoar, amém? Deus quer te abençoar para você ser uma bênção. Nenhuma bênção tem um fim em si mesmo. Eu sou abençoado porque eu sou melhor, eu sou abençoado porque eu sou mais bonito, porque eu sou mais inteligente, né? Não, você é abençoado para ser uma bênção, amém? Deus te abençoe, Deus te abençoa para que você abençoe outras pessoas. Guarda isso no coração. Quando você fala, Senhor, me abençoe, Deus está falando, beleza, eu vou te abençoar, e você tem que ser uma bênção, senão perde o propósito, senão perde o chamado, perde o sentido. E Deus diz para Abraão: sai da sua terra, sai da tua parentela, e eu vou te abençoar muito. Quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E Abraão pegou a sua esposa, pegou o seu sobrinho, e saiu da terra dele, e foi para uma terra desconhecida, foi para um lugar que ele não sabia. Pode pular o verso 4, e aí ele partiu, pois Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Ele paga um preço de ir para um lugar desconhecido, verso número 5, e aí, queridos, Abraão levou consigo a sua mulher, o seu sobrinho, os seus bens, e partiram, e chegaram na terra de Canaã, voluntariamente. Voluntariado tem um preço, queridos. Eu vou pedir para você inverter para mim, fazendo favor, acho que vai ficar melhor. Eu que dei essa orientação para a Débora, viu, Débora? Eu estou mudando de ideia, tá? Volta a outra, isso, e apaga essa, por favor, e apaga a central, a primeira, isso, porque aí eu fico melhor vendo os irmãos, tá? Queridos, em Gênesis 22, 10 capítulos depois, porque Deus diz que faria dele uma grande nação, 25 anos depois Deus dá um filho. Quando esse filho é adolescente, Deus faz um pedido absurdo para Abraão. Deus faz um pedido absurdo. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse, verso número 2:
pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ofereça em holocausto, em um dos montes que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. E aí então, Abraão, ele acorda no dia seguinte, de madrugada, e ele prepara o seu jumento, pegou os seus servos, pegou o seu filho, rachou a lenha, e foi para o lugar que Deus havia indicado. Então, queridos, ele levanta de madrugada, e ele anda 3 dias, verso de número 4, vai dizer assim, que ele faz voluntariamente. Ao 3º dia, ele ergueu os olhos e viu o lugar de longe, era o Monte Moriá. Tudo que Deus pede para nós tem um preço. Eu estou lendo esses textos, eu poderia ler vários outros textos, de maneira voluntária. É um voluntariado que Deus abençoa, que Deus recompensa, que Deus, Ele recompensa a ação voluntária, quando nós fazemos de coração, sem esperar nada em troca, tá? Então, queridos, olha o que acontece, esse texto é longo, eu já vou lá para o final. Eu não sei se você conhece a história, mas Abraão, ele vai sacrificar o seu filho. No verso de número 15, põe o 15 para mim, fazendo favor. No verso de número 15, volta para o 13, fazendo favor. Aqui o anjo já está falando. Então Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro, tal. Volta no 12, eu pulei e estou voltando, né? Então Abraão, aí o anjo vem do céu, Abraão prepara o sacrifício do filho, e o anjo vem e fala assim: Abraão, Abraão, não faça isso, não estenda as mãos sobre o menino, pois agora sei que teme a Deus, porque você não negou o seu único filho. E aí ele vê um sacrifício no lugar do filho. No verso 14, pode ir para o 14, então ele chama o lugar de o Senhor proverá. Verso número 15, então do céu pela 2ª vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse assim: porque você voluntariamente, voluntário é por minha conta, tá? Mas porque você fez isso e não me negou o seu filho, eu juro por mim mesmo, diz o Senhor. Deus disse, eu juro por Deus, eu juro por mim mesmo, que eu vou te abençoar e vou te multiplicar, você e a sua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a sua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Irmãos, cultura do voluntariado, o preço do voluntariado, o preço ele é muito alto. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19 e 20, vai dizer para aqueles, quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Sabia que você não se pertence mais? Você tem um dono, você não é mais seu. Você, deixa que eu cuide da minha própria vida, não se intromete na minha vida não, deixa que eu cuide. Não, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais vida, porque eu fui comprado na cruz do Calvário, você foi comprado na cruz do Calvário. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos? Olha o verso 20, diz assim: porque vocês foram comprados, a minha versão diz, por um alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O voluntariado tem um alto preço, porque eu fui comprado por um alto preço. E qual é o preço do voluntariado? O preço do voluntariado é se tornar um servo, semelhante a Jesus. Olha o que Marcos 10:45 diz, o próprio Jesus dizendo isso, palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Qual é a missão de Jesus? Diga comigo: servir
e dar a sua vida para resgatar muitas vidas. Amém? Qual a missão de Jesus? Servir e dar a sua vida para resgatar muitas vidas. E queridos, e qual é a nossa missão? Eu perguntei hoje de manhã, eu fiz uma pegadinha aqui. Quantos conhecem João 3,16? Quantos conhecem? Decor. Ó. Isso mesmo, nós aprendemos já um dos primeiros versos que se ensina na escolinha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o resumo do Evangelho, é o coração do Evangelho. João 3,16 é lindo, porque Deus, o Criador de todas as coisas, nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas vive eternamente. Que maravilhoso, né? Isso é um texto lindo para se guardar. Mas nós devemos decorar 1 João 3,16. Não era para colocar ainda, Cris? Ô, Cris, tem problema não. 1 João, e aí eu perguntei, né, quantos conhecem João 3,16? Muita gente levantaram a mão. E 1 João 3,16? 1 João 3,16 diz assim: porque nisso conhecemos o verdadeiro amor, em que Jesus entregou a sua vida por nós, e nós devemos doar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Esse doar a nossa vida, irmãos, não é apenas morrer pelo próximo, não. É muito mais forte que isso. É viver pelo próximo. Sabe o que é mais forte do que morrer pelo próximo? Viver por ele. Então, nisso conhecemos o amor. Você quer conhecer o amor? O amor consiste nisso. Cristo morreu por nós, deu a sua vida por nós, e nós devemos também nos doar pelos nossos irmãos. Isso é o voluntariado. O voluntariado equipara a todos na mesma posição. Lá fora tem o governador, tem o rei, tem o presidente, tem o homem mais poderoso do mundo, tem as bombas nuclear, as bombas, tem os milionários, os trilionários, tem chefes, supervisores. Agora no reino, ele nivela todo mundo como servo. A cruz é o único lugar onde rei e bandidos morrem juntos. A cruz nivela todo mundo. Por isso que Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz nivela todo mundo, nos coloca na posição de servos. Então, queridos, durante muito tempo eu ouvi essa palavra voluntário, eu pensava assim: é voluntário, então ele vem na hora que ele quer, quando quer, faz como quer, do jeito que quer. Para mim a palavra voluntário era sinônimo de relaxo, de mal feito, de um serviço mal prestado. E aí eu não podia falar nada, porque quem fez de forma voluntária. Eu não podia falar nada, porque no mundo onde se paga para obter serviço, quem faz de graça, eu não posso exigir. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o voluntariado é diferente. Jesus foi voluntário, Abraão foi voluntário, Paulo foi voluntário, todos os homens de Deus foram voluntariamente enviados por Deus para pregar o Evangelho, para nos servir, para abençoar a nossa vida.
Essa é a cultura do voluntariado. Agora, queridos, eu quero finalizar para orar com você. Eu falei sobre a cultura, eu falei sobre o preço, e eu quero falar sobre o porquê. E aí eu vejo, irmãos, que quando eu começo a fazer relaxadamente, é porque eu esqueci o porquê. É porque eu não aprendi o porquê. Talvez nós ensinamos métodos. O método tem a sua forma de servir. Olha, você chega mais cedo, você pega um colete da mídia, você pega um crachá do acolhimento. O método é esse: você chega mais cedo e pega o material das crianças, você faz assim. Esse é o método. Agora, mais forte que o método é entender o porquê. O porquê você é um servo, o porquê você é um voluntário. E aí o texto é Colossenses 3, 23. Eu vou pular ele por causa do horário. Isso aí vai para a célula. 23. Esse é o texto do voluntariado. É o texto do voluntário. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Verso número 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Porque, aqui vem a resposta. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Porque eu sou voluntário, porque eu me coloco à disposição, porque eu tenho que vir ensaiar, Marquinhos, na sexta-feira à noite, tirar música, ficar ouvindo música durante a semana, cantar no culto da manhã e no culto da noite, tocar, chegar mais cedo nos dois cultos, porque é a Cristo Senhor que nós estamos servindo. Por que eu estou aqui, queridos? A minha esposa hoje estava ali, muitas outras pessoas, a pastora Letícia, estão na salinha com os nossos filhos, estão ali ensinando a palavra de Deus, cuidando deles. Por que eles passam a semana toda trabalhando e chegam no domingo à noite, em vez de ficar sentado recebendo, estão lá servindo? Por quê? Porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Por que você pega o seu dinheiro suado de todo mês? E nós vivemos em um dos países onde o salário mínimo é um dos mais baixos, onde o café vale ouro, e você tira o seu dízimo, faz a sua oferta voluntariamente. Por que fazemos isso? Porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Porque eu poderia estar em casa, mas eu escolho estar aqui na transmissão, no data show, no acolhimento, cuidando dos carros, porque é a Cristo Senhor que eu estou servindo. Porque que após um dia de trabalho, eu chego em casa, às vezes não dá nem tempo de tomar banho, e eu vou para uma reunião de pequeno grupo, e eu mando mensagem, e eu gasto gasolina, e eu dou carona, e eu ministro, estudo, cuido de pessoas, ouço problemas. Eu estou falando dos nossos líderes, eles que vieram à frente. Por que eles fazem isso, se eles não ganham nada para isso? Porque é a Cristo Senhor que eles estão servindo, porque já ganhamos na cruz do Calvário.
O que Jesus fez por nós é impagável, não tem preço. Eu serei eternamente devedor do que Ele fez por mim, do perdão que eu recebi, da vida eterna que eu ganhei, de ver um lar restaurado, de ver um lar transformado, de ver uma família que vivia em conflitos, encontrando a salvação em Cristo Jesus. Não tem preço, irmãos, não tem preço. E quando eu estiver fazendo por fazer, por causa do cansaço, por causa da falta de treinamento, por causa da falta de incentivo, por causa das cobranças, da ingratidão, de gente que não dá retorno, de gente que não vai, de gente que não entende o preço que é pago. Toda vez que eu quiser fazer relaxadamente, eu devo lembrar o porquê eu faço, para quem eu faço. É a Cristo Senhor que eu estou servindo, às vezes com dores, com desconforto, com vontade de ficar em casa, mas é um privilégio servi-lo, porque eu faço e para quem eu faço. Guarde no seu coração: o que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Terei uma vida voluntária. Eu entenderei o preço, e eu saberei para quem eu estou fazendo. É a Cristo Senhor. E queridos, e por que Deus colocou no coração essa direção do voluntariado no coração da liderança? Porque nós estamos começando o ano, irmãos, e Deus tem trazido muitas pessoas, e Deus quer usar você, Deus quer te levantar. Só que nós não podemos fazer de qualquer jeito, nós não podemos fazer relaxadamente. Eu disse hoje de manhã, tem um verso que eu não gosto de usar, irmãos, que está lá em Jeremias, que diz assim: se você não conhecia paz, mas esse verso está na Bíblia, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Meu Deus, isso, irmãos, isso me dá um gelo, me dá um temor, porque eu sou pastor há mais de 25 anos, e eu fiz muitas coisas com excelência, dei o meu melhor, mas tem coisas que eu fiz por fazer, que eu fiz porque não tinha quem fizesse, que eu fiz murmurando muitas vezes, reclamando outras vezes, fiz empurrado com a barriga, como diz o ditado. E esse verso me dá um temor, e eu quero fazer, já que é para fazer, eu quero fazer com excelência, eu quero dar o meu melhor para Ele, porque Ele deu o melhor por mim, que é Cristo Jesus. Sabe por que fazemos? Para quem fazemos? Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, não para homens, como para o Senhor, porque é a Cristo Senhor que servimos. Irmãos, e não vai muito tempo não, Ele está voltando, trazendo consigo a sua recompensa. Vai recompensar aqueles que serviram com excelência e voluntariamente. Ele só nos deu a vida eterna, nos tirou do inferno, perdoou os nossos pecados, nos deu uma nova identidade, nos chama de filhos. Não vos chamo mais servos, nós somos servos, mas Ele fala: agora eu vos chamo de amigo, você é filho. Que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Viverei uma vida voluntária. Vamos ficar em pé. Pagarei o preço do voluntariado. E não esquecerei o porquê eu estou fazendo. Porque é a Cristo Senhor
que nós estamos servindo.